Claudete, eu sou palestrante no Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, no CELE, e desejo a todos que sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro deste capítulo, nós pensamos uma parte que seria escolhendo o nosso destino, o livre-arbítrio. Quando falamos em escolhemos o nosso destino, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver que a nossa vida, ela é exatamente como ela foi definida e escolhida por nós mesmos. Muitos vão dizer, mas nossa, minha vida é horrível, na minha vida tem muita dificuldade, eu passei e passo por grandes dificuldades. É interessante que nós encontramos pessoas que vivem nessa dificuldade, nessas angústias, que tiveram uma infância terrível, mas elas são sempre gratas ao que elas têm e as coisas acontecem de uma forma diferente, porque no momento em que essas pessoas são gratas, a dor da vida delas é diferente, não é tão sofrida. E ao mesmo tempo nós encontramos pessoas que tiveram vidas maravilhosas, com oportunidades maravilhosas, mas que só fazem reclamar de tudo. E é interessante como são pessoas extremamente tristes. A vida não tem brilho, as coisas não têm brilho. E o sucesso que poderia ser alcançado, muito mais pela oportunidade que teve, não acontece. Não acontece porque a pessoa opta por não acontecer. É uma escolha dela. Como é uma escolha quando a pessoa é grata, quando a pessoa reconhece que mesmo diante das coisas difíceis, existem muitas coisas boas e ficam felizes por isso e agradecem por essas coisas boas. Essas pessoas acabam sempre tendo uma oportunidade de crescimento maior. E aqui eu não estou nem falando em crescimento financeiro, né? Mas um crescimento como ser. Nós encontramos pessoas extremamente humildes que abriram suas casas para receber pessoas, mendigos, idosos, e que cuidam dessas pessoas com muito amor e se sentem recompensadas por poder participar junto com essas pessoas das alegrias que elas têm nesses recantos, nesses lugares, nesses acolhimentos. Nossa, pessoas que passaram por grandes dificuldades, mas que se sentem realizadas diante do trabalho de amor e de caridade que fazem. Mas há outras pessoas que têm tudo e não fazem nada. Estão sempre esperando que alguma coisa melhor aconteça para que ela possa fazer alguma coisa. E estão sempre felizes, incompletos. Mas quem escolheu isso? Foi Deus. Porque normalmente a primeira culpa é Deus. Nossa, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus tirou a minha mãe de mim? Primeiro, antes de tudo, eu perguntaria: que maravilha! Deus te deu essa mãe maravilhosa, que ficou contigo, que te cuidou,
Deus te deu essa oportunidade. Todas as coisas são finitas. Todos nós vamos morrer. Faz parte da nossa vida. É muito triste, sentimos tristeza. Mas quando sabemos que nós tivemos um presente, deveríamos ficar gratos. Então nós construímos realmente nosso destino. E isso também tem a ver, essa escolha que a gente faz, nada mais é do que o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos. Nós temos algumas situações que são questionadas seguidamente entre pessoas conhecidas. Um bebê tem livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o pensamento. É o pensamento que é colocado em ação. Quando eu penso e faço algo e posso agir segundo o meu pensamento. É a possibilidade que se tem de pensar e agir. Uma criança, enquanto bebê, ela vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio. Inicialmente, ela tem mecanismos para colocar o que sente, que é o choro. Ela chora quando ela quer comer, quando ela quer ser trocada, quando ela sente dor. Ela sente dor, ela coloca, ela põe, ela expressa o que ela está sentindo. E ela sabe. Por quê? Ela é um espírito. É um espírito que está num corpo que está iniciando uma jornada. E com o conhecimento, ele vai desenvolvendo maior o seu livre-arbítrio. Outra pergunta que se faz, eu espero que isso tenha mais ou menos, as pessoas tenham compreendido um pouco, mas outra pergunta que se faz muito, e aquelas pessoas que são doentes mentais, que não têm como se expressar, que não se expressam, que a sua doença mental os torna completamente, como é que eu vou dizer assim, ele não pode se manifestar, ele não tem desejo, ele não sabe o que quer, ele não... É uma pessoa com uma lesão cerebral grave. Essa pessoa, o fato dela estar nessa situação é com certeza alguma prova que ela precisa viver, porque o espírito está ali. Só que o espírito não consegue atuar sobre o corpo físico. Ele não consegue atuar no cérebro, ele não consegue fazer a pessoa pensar, mas ele está ali, consciente da sua situação. Então, normalmente são alguns resgates, alguma forma até de superar uma fase para que possa vir a outra numa situação melhor. E aí, nós temos várias situações. As pessoas que têm absoluta consciência, mas que não têm como fazê-lo. Uma pessoa que que é tetraplégica, total, que não consegue nem sequer falar. Ela pode colocar em ação a sua liberdade
de uma forma que hoje a gente já sabe que existe computador, que são ligadas à força do pensamento da pessoa. Ela pode se comunicar através dos olhos, né? Ela vai encontrar uma forma de se comunicar. Mas se ela não encontrar uma forma de se comunicar, ela está estagnada. Ela não consegue colocar em prática o seu pensamento. Então, o livre-arbítrio dela está estanque. Ele não tem como usar o livre-arbítrio. E aí nós vamos para as pessoas que bebem, que usam drogas. Os atos que elas praticam nesse estado são considerados livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio vem junto com a responsabilidade dos atos. Não é verdade? Se eu escolho um caminho, se eu escolho fazer alguma coisa, eu sou responsável por aquilo. E a pergunta que a gente encontra no Livro dos Espíritos é muito intrigante, porque ele pergunta, mas e as pessoas que bebem, os bêbados, os drogados, como é que eles respondem pelos seus atos quando eles estão nesse estado? E a resposta que os espíritos deram é que sim, eles respondem. Porque eles optaram por isso. Eles optaram pelas paixões dos vícios. Então, todos os atos deles, eles têm a liberdade, eles tiveram a liberdade de escolher. Ah, mas é viciado. Mas eles optaram por isso. Eles escolheram e colocaram em prática. Nós vamos encontrar, assim, muitas discussões. Ah, mas são pessoas que têm problemas. Todas as pessoas têm problemas. Todas. Absolutamente todas. Tem pessoas que têm problemas infinitamente maiores do que alguns que estão na drogadição, ou no alcoolismo, ou em outro vício, seja ele o vício que for. Sim. Pessoas que têm muito mais e que, no entanto, são gratas pela vida que têm. Mas é um caminho de paixão. É um caminho de paixão. Quando acontece, quando se inicia e quando se precisa daquilo, aquilo dá um prazer. Por mais que as pessoas venham depois dizer, não, mas é um horror, é uma vida. Sim, quando tu tem mais, quando tu te enxerga naquele estado, mas foi tu que procurou esse estado, foi a pessoa que procurou. Então, sim, os espíritos dizem que ele tem o livre-arbítrio de escolher esse caminho. Veja como isso é interessante, como é uma matéria interessante. As escolhas que nós fazemos da nossa vida são nós que escolhemos. Nós podemos até falar sobre escravidão, sobre uma série de coisas, mas as pessoas optam em viver daquela forma ou não morrer. E muitas relutam e não suportam. Quer dizer, é a escolha de cada um. A prisão que é feita, quem empreende também opta por isso, também escolhe. São os caminhos das pessoas. Acho que toquei num ponto muito crucial, né? E vou deixar para vocês
esse pensamento que nós estamos agindo corretamente ou não. Se nós estamos escolhendo o melhor para a nossa vida. E a moral que Jesus nos ensinou é, sem dúvida, o caminho para a nossa vida. Fique com Deus e até uma próxima vez. Próximo encontro.